E nós iniciamos com a mística Aposentadoria da Enxada. Aposentadoria da Enxada. Finalmente a enxada que está passando. Ferrugem de glória do olho da vida. Tantas manhãs voltando na igreja, na labuta do campo, a vida inteira em si. Aposentadoria. Que chegou. Vai. Bom, a sabedoria do tempo, a colheita da vida, com a enxada aposentada, a alma é revivida. Gratidão pelo pão que trouxe à mesa, pela dignidade em ação. Agora o descanso merecido, o olhar da inclusão, a certeza de prato cheio e mesa farta. A vida segue em frente com novas cores, com arroz, mandioca, milho e feijão. Uma salva de palmas. Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Daremos início ao evento Mecaniza Mais, modernização da agricultura familiar, entrega de máquinas para fortalecimento e inclusão produtiva e segurança alimentar. Este evento simboliza mais do que a entrega de bens materiais, representa o fortalecimento, a modernização e a inclusão socioprodutiva da agricultura familiar. O Mecaniza Mais nasce de uma parceria estratégica entre a Companhia Nacional de Abastecimento Conab e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Norte. Essa união não apenas fortalecerá a produção e a produtividade no campo, ela vem para melhorar as condições de trabalho, ampliar o mercado, incentivar o associativismo e o uso de boas práticas da agroecologia. Acompanhe agora o vídeo de lançamento do projeto Mecaniza Mais. 150 mini-tratores, cada um com 7 equipamentos acoplados. 72 colheitadeiras de arroz para mudar a cara da agricultura familiar brasileira. 13 milhões de reais investidos e um total de 8.000 famílias de agricultores familiares beneficiados nesta primeira fase do projeto. Esse é o resumo do Mecaniza Mais, programa da Conab em parceria com o IFRN e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Composto por um tratorito e 7 equipamentos, que podem ser acoplados, um de cada vez, para abrir canteiros, capinar terrenos, carregar a produção e lançar sementes e adubo, entre outras funcionalidades. O Mecaniza Mais chega para facilitar a vida do homem do campo e dar início à substituição das ferramentas manuais. É a aposentadoria da enxada. A promessa é aumentar a produção em 30%, alcançar 440 cooperativas e impactar a vida daqueles que operam o PAA e o ProVB, agentes que ajudaram a tirar o Brasil do mapa da fome. Um compromisso da Conab com a mecanização do campo que produz alimentos para a nossa mesa. Conab abastece, alimenta e informa. E dando início à composição da nossa mesa desta cerimônia, convidamos ao palco o presidente da Conab, Edgar Preto. Convido também a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, Lilian Hall.
Convidamos a secretária executiva do MDA, Fernanda Machiavelli. Convido também o deputado federal Padre João, do Núcleo Agrário Dom Preto. Convido também para compor esta mesa pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do Estado do Rio Grande do Norte, Rafael Fontes. O diretor de Desenvolvimento, Inovação e Gestão de Pessoas da Conab, Lenildo Moraes. Convidamos também o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Silvio Porto. Também o representante da comunidade Calunga, do estado de Tocantins, Dona Beta. E o representante do Polo Sindical das Organizações da Agricultura Familiar de Borborema, Paraíba, Nelson Ferreira dos Santos. Como extensão da mesa, nós podemos sentar. Como extensão da mesa, nós agradecemos e registramos as presenças do prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, do diretor de Operações e Abastecimento da Conab, Arnoldo de Campos, da secretária de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do MDA, Ana Terra Reis, da diretora de Apoio à Aquisição e à Comercialização da Agricultura Familiar do MDA, Regilane da Silva, do diretor de Cooperativismo, Apoio à Inclusão Sanitária, Agroindústria e Certificação da Produção Familiar do MDA, Eduardo Pagô, da superintendente da Conab no Distrito Federal em Entorno, Regina Santos, do superintendente da Conab em Tocantins, Marco Túlio Nascimento, do superintendente da Conab no Amapá, Asdrúbal de Oliveira, da coordenadora da Fundação de Apoio ao Instituto Federal do Estado do Rio Grande do Norte, Tânia Costa, da diretora administrativa da Associação Nacional dos Empregados da Conab, Doris Cerqueira, da coordenadora de infraestrutura do MDA, Rejane Dutra, do especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Ricardo Padilha, representando a senadora Leila Barros, agradecemos também a presença de Renato Brown, representando a deputada federal Natália Bonavides, agradecemos a presença de Fabiana Lima, representando o deputado federal Paulo Pimenta, agradecemos a presença de Augusto Gutierrez, e também do deputado Leonardo Monteiro, do PT do Estado de Minas Gerais, vereador Gilmar Carvalho, de Encruzilhada do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, prefeito de Palmeiras das Missões, senhor Evandro Massim, senhor Regis, vice-prefeito de Palmeira das Missões, também deputado federal Luiz Couto, deputado José Ayrton, do PT do Estado do Ceará, Joelson, da Live Farm, Manuel Magalhães, representante neste ato do deputado João Daniel, coordenador do Núcleo Agrário, também a presença de Mirelle, do MNL, Elson, PJR, também Gilvan Santos, do MST, Marcos Vinícius, da CONTAG, Anderson Amaro, do Ministério MPA, Denilson, do MCP, Marcos Vinícius, também da CONTAG, Maria Helena, MTC, Isalno Lima, Unisol, Josafá, representando o deputado professor Reginaldo Veras, ao deputado federal Padre João, que está fazendo parte já da nossa mesa, ao deputado Leonardo Monteiro, ao padre Luiz Couto, deputado federal, José Ailton Cirilo, deputado federal também pelo Estado de Ceará, e Vivian Liborero, diretora do MDA. Libório. É escrito. E para dar as boas-vindas, convidamos o diretor de Desenvolvimento, Inovação e Gestão de Pessoas da Conab, Lenildo Moraes. Bom, pessoal, boa tarde a todas e a todos. É um momento assim, muito especial e de muita emoção para nós que vivenciamos a Conab todos os dias, estar aqui neste dia. Eu quero cumprimentar a nossa Fernanda Machiavelli, que representa aqui o ministro Paulo Teixeira, que chegou. Vem para cá, ministro, vem para cá. Chegou em boa hora, ministro.
Vamos arrumar uma cadeira bem confortável para o ministro, viu, gente? Para ele deixar bastante dinheiro para a Conab. Quero cumprimentar o nosso ministro Paulo Teixeira, nossa secretária executiva do MDA, Fernanda Machiavelli, cumprimentar a nossa dona Déia, nossa Calunga, Padre João, nosso deputado, cumprimentar Nelson Ferreira, lá do Polo Sindical, cumprimentar nosso querido Silvio Porto, diretor de Política Agrícola, nosso pró-reitor, Rafael, isso, lá do IFRN, e cumprimentar nosso querido Edgar Preto, nosso grande idealizador de tudo aquilo que a gente está fazendo de inovação na Conab hoje. O Edgar, ele nos deu a oportunidade, não é isso, Silvio? Está aqui também o Arnoldo, nosso diretor, nos deu essa oportunidade, não é isso, Arnoldo, não é isso, Silvio, da gente buscar inovar e o céu é o limite. Então, a gente buscou desenvolver ações aqui dentro da Conab que possa sair, para que a gente possa sair do, ministro, do esquentamento da marmita, para que a gente não fique todos os dias falando aquilo que a gente tinha feito no passado. Nós queremos relembrar e lembrar sempre do passado. Nós precisamos olhar para frente, porque os desafios são enormes, desafios são grandes. Então, este dia de hoje, que eu quero aqui, de forma muito grata, agradecer a toda a nossa equipe da DIGEP, que eu quero cumprimentar a Júlia Lício aqui, a nossa superintendente de inovação, em nome dela, cumprimentar a toda a equipe, tá certo? Em nome do companheiro Hermésio Serrano, nosso assessor também, cumprimentar todos os assessores da nossa DIGEP que, incansavelmente, buscaram fazer essa articulação com a ADIPAI, do companheiro Silvio, porque o Silvio ele é uma peça fundamental e estratégica nesse processo aqui dentro da Conab, porque o Silvio detém as informações, a equipe dele, a ADIPAI, e a gente não poderia realizar também um evento como esse se não tivesse a parceria da ADIPAI. Assim como não poderíamos também, Arnoldo, aquilo que a gente construiu com um grande projeto que vai ser anunciado em breve, a participação do abastecimento, a participação do ProVB, a participação de todas as políticas que são desenvolvidas a partir da sua diretoria da DIRAB. E deixei por último também que eu não poderia deixar de falar da nossa diretora Rosaneide, que é uma guerreira, que é uma leoa, que é uma pessoa incansável na luta, nas buscas ativas por recursos, porque esse TED aqui que nós fizemos, com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, professor Rafael, é fruto de busca ativa de recursos que tanto eu como a diretora Rosaneide ficamos curiando, como diz na Paraíba, Nelson Ferreira, daqueles lugares onde não estão cumprindo e não estão executando seu orçamento, a gente faz a disputa, leva o projeto e a gente, com a participação do ministro Paulo Teixeira, com a participação do presidente Edgar e de outras forças políticas, a gente consegue, na Junta de Execuções Orçamentárias, catar algumas coisas e fazer com que os projetos, assim como este, possam ser implementados. Então, eu só queria fazer, presidente, rapidamente aqui, ministro, dizer que a Conab, a partir de 23, ela teve um avanço significativo em nossa companhia. A gente, ministro, só de 2024 e 2025, nós já capacitamos aqui empregados da Conab, 2.200 empregados, tá certo? Um marco, tá certo, na história da Conab. Nós estamos, Fernanda, fazendo com que o mestrado profissional em extensão rural, em parceria com a Univácio, a gente hoje, com o apoio da nossa procuradoria que está ali, tá certo? Aprovamos mais 15 vagas, não é isso, doutora Poliana? Nós vamos aprovar, nós vamos ter agora 47 mestrandos da Conab, empregados da Conab, fazendo o mestrado lá na Univácio, lá na área da extensão rural, para atender as nossas áreas fins, tanto a área da ADIPAI como a área da DIRAB. E aprovamos também essa semana o mestrado profissional para a nossa área meio, para que vocês, empregados da Conab, possam ser selecionados e estudarem lá em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba, no curso de mestrado em Administração Pública, fruto também do esforço que a gente está fazendo. E não paramos por aí, estamos fechando
o deputado João Daniel não está aqui, mas ele ia ficar feliz, com a Universidade Federal do Sergipe, o doutorado, para que a gente possa fazer com que nossos talentos, Silvio, que estão aqui dentro da Conab, possam se qualificar aqui no Brasil, mas também na China, nos Estados Unidos e na União Europeia. Um esforço grande que nós estamos fazendo para que nossos empregados possam ser qualificados. Então, isso é importante que diga, porque a Conab, ela saiu do anonimato. A Conab ela ia ser extinta no governo passado. A Conab saiu de um patamar, o companheiro Flávio, que é da Campo, que está nos ajudando na elaboração do projeto junto aos BRICS, está aí também, obrigado pela presença. Saiu do anonimato e saiu daquela defensiva de sempre. A Conab hoje, ela está preocupada em ser realmente a Petrobras do abastecimento, como o presidente Lula quer. Mas, para isso, tem que reter seus talentos aqui. Tem que reter e qualificar seus talentos, dando oportunidade para eles ficarem aqui, para que eles não fiquem saindo para outros concursos, como tem acontecido de forma rotineira. E quero dizer para vocês também, aqueles empregados, ministro, que não têm o nível superior na Conab, vão ter oportunidade. Está aqui o pró-reitor lá do Maranhão, o professor Carlos Alexandre. A partir do ano que vem, nós vamos fazer com que todos os empregados que desejarem, eu espero que desejem, quiserem concluir, o professor Carlos Alexandre está ali, um abraço, bem-vindo, nós vamos fazer com que os empregados que têm a nível médio possam ter o nível superior, que vai ser o primeiro, em compras públicas da agricultura familiar, um curso de gestão de nível superior e também um curso técnico também, ou seja, para que todos aqueles que estejam aqui na Conab possam ter a oportunidade de se qualificar. Por fim, nós temos hoje a oportunidade de trazermos esse TED, apresentar esse TED para vocês, que foi fruto de um esforço, como eu falei no início, da diretoria como um todo. A diretoria que disse, olha, nós não podemos ficar requentando marmita, nós precisamos inovar, nós precisamos desenvolver. Nós temos hoje mais de 6 mil cooperativas e associações que trabalham, que ficaram 6 anos, tanto no governo anterior, que eu não quero dizer nem o nome, mas no outro também, ficaram de forma desmantelada, se desorganizando por falta de investimento e de políticas públicas para que eles pudessem comercializar os seus produtos. Então, a partir daí, a partir de uma política como o Silvio fez, com o Arroz da Gente, buscando alternativa, buscando fortalecer essas associações, assim como nós fizemos, fazendo com que todas aquelas associações e cooperativas que comercializem seus produtos possam ter a oportunidade de ter o seu equipamento, de se mecanizar, de fazer com que a penosidade no campo diminua, fazer com que a gente possa discutir de forma definitiva a sucessão no campo, porque os jovens vão ter a oportunidade de estar usando esses equipamentos. Então, a partir daí, a gente fez esse TED com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, onde a gente, inicialmente, vamos fazer um teste, vamos validar, doutora Cíntia, doutora Vívia, vamos validar 222 agricultores no Brasil todo, para que a gente possa estar testando essas máquinas e, a partir daí, a gente ter a oportunidade de termos uma massificação das máquinas em todo o Brasil, a partir de um acordo de empréstimo que nós estamos discutindo. Inclusive, esse acordo de empréstimo que nós estamos discutindo é fruto, ministro, daquela nossa visita à China. Tá certo? Aquela primeira visita que a doutora Vívia estava também, estava a representação de todos os movimentos sociais, CONTAG, MST, MPA, FETRAF, CONTRAF, para que a gente pudesse juntos entregar à presidenta Dilma uma proposta, para que a gente pudesse massificar o uso das pequenas máquinas. E é importante dizer que nós só não vamos entregar as máquinas. Todas essas máquinas elas vão ter um equipamento de monitoramento do uso delas, que está sendo desenvolvido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com a ADIPAI, com a SUTIM, para que a gente possa saber de forma definitiva onde é que essas máquinas estão sendo usadas. Porque as pessoas dizem, Lenildo, mas é só mais uma máquina. Tem outras empresas que já fazem isso, já tem emenda parlamentar que faz isso, e vocês não sabem onde essas máquinas estão. Essas nós vamos saber. Porque aqui na Conab, tanto no IF como no MDA, a gente vai saber qual o uso dessas máquinas, quantos hectares foram mecanizados, quanto foi utilizado pelo agricultor e aonde ela está sendo utilizada. E nós vamos ter também a assistência técnica. Vamos ter a capacidade de fazer com que os próprios agricultores e agricultoras da sua comunidade sejam bolsistas, contratados pelo IFRN, para que eles possam estar
capacitando e orientando aqueles agricultores e agricultoras que vão estar utilizando essas máquinas. Por fim, eu quero muito, nesse momento, agradecer ao presidente Edgar Preto. Edgar teve a ousadia de fazer com que cada diretor tivesse a oportunidade de fazer com que a gente saísse um pouco da rotina, saísse da zona de conforto. Porque eu poderia muito bem estar lá na DIGEP quando eu cheguei aqui, assinando ponto e negociando com os sindicatos. Não é isso, Jô? O Jô está aí, sindicalista brabo ali. Tá certo? Mas não, nós estamos negociando, mas nós estamos fazendo com que a gente traga algo de diferente, algo de novo, não só para a Conab, não só para o MDA, mas principalmente para o Brasil e para o meu Nordeste, meu sertão, que eu vejo os agricultores familiares lá, Maria Casé, batendo arroz. Agora eles vão ter a oportunidade, Silvio, de ter uma colheitadeira de arroz. Eu até me emociono, porque, gente, é duro. Margarida minha, que é lá do sertão, lá do Vale do Piacó, o pai dela é produtora de arroz vermelho, tá certo? Sabe do que eu estou falando. A bata de arroz é uma festa, mas também é um sacrifício. Porque muitas vezes, você junta 20 pessoas para ensacar 10, 15 sacos, gastando um dia, gastando mão de obra e assim por diante. Então, por isso, que é um momento de muita emoção hoje, fazer com que essas máquinas cheguem para o agricultor e para a agricultora e cheguem para os jovens do campo. Obrigado, Conab, por essa oportunidade. Eu queria só pedir permissão aos deputados aqui para cumprimentar meu amigo Padre Luiz Couto, pedir a benção a ele, porque se eu chegar na Paraíba sem pedir a benção a ele, fica difícil, viu? Luiz Couto, bem-vindo à Conab, viu, Luiz? Bota uma emendinha para nós que a gente agradece, viu? Muito obrigado. E ouviremos agora o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Silvio Porto. Boa tarde a todas e todos. Ministro Paulo Teixeira, nossa secretária executiva Fernanda Machiavelli, nosso presidente Edgar, meus companheiros de diretoria, Arnoldo, Lenildo, a nossa querida Rosa, que está aqui não fisicamente, mas de coração presente conosco, nossos deputados todos aqui presentes, a pessoa do Padre João, que está sempre presente conosco, da mesma forma que representa aí a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, nosso deputado Leonardo Monteiro, que representa também a Frente Parlamentar da Agroecologia. Duas frentes que para nós são muito caras, muito importantes e que agradecemos aí a presença de vocês, como os demais parlamentares. Nelson, Dona Beta, muito bom ter aqui conosco. E, Rafael, dizer que o Instituto Federal do Rio Grande do Norte foi fundamental para essa parceria. Dois elementos foram fundamentais, eu diria, 3 elementos fundamentais. Primeiro, o Edgar, que nos deu a possibilidade e a liberdade, como disse Lenildo, para a gente montar essa estratégia das máquinas acoplada ao arroz da gente. Segundo, o ministro Paulo Teixeira e a Fernanda, que acreditaram nessa proposta e que a gente, junto com Marinilson, junto com Ana, a gente vem avançando em 40 territórios, que nós temos 82 técnicos e técnicas liberados, contratados pelo Instituto Federal, que tem sido fundamental para nós fazermos esse trabalho. Então, nós não temos só máquinas chegando. Nós temos assessoria técnica, nós temos acompanhamento. Esse tablet aqui, e eu peço ao professor Diego que coloque na tela, está aqui, ó. O Arroz da Gente está na nossa página e o Arroz da Gente tem todo um sistema de monitoramento. Cada técnico e cada técnica, aqui nós chegamos a 507 comunidades e nós temos informação dessas 507 comunidades. Nós tínhamos projetado 250, essa era a nossa meta. Nós já fomos além disso, né? Nós chegamos a 507 comunidades em 40 territórios e 17 estados. O que nós estamos fazendo aqui, fazendo uma analogia com
José de Castro, nós estamos mudando a geografia da produção do arroz, que está altamente concentrada no sul do Brasil, e o nosso prefeito, sempre deputado, e ex-secretário da Agricultura, Mainardi, sabe bem o que significa a concentração no Rio Grande do Sul. Isso é bom para o Rio Grande do Sul, mas é ruim para o Brasil, porque nós não podemos ficar dependentes de uma produção concentrada no extremo sul do Brasil e tem um custo enorme de levar esse produto para o resto do país. Essa produção do Rio Grande do Sul é fundamental, ela ocupa outros mercados, ela tem a possibilidade não só de abastecer o mercado interno, mas também o mercado externo. Mas nós precisamos valorizar a produção do arroz pela agricultura familiar, pelas comunidades tradicionais, pelos indígenas. E é isso que nós estamos fazendo, junto com a reforma agrária. E aqui nós temos a representação dos movimentos sociais, que está aqui o MCP, o MPA, o MST, né, um conjunto de organizações que foram fundamentais desde o início, desde a primeira oficina que nós fizemos, esse programa foi construído com esses movimentos, com as organizações. Nós temos uma estratégia que nos estados há uma gestão territorializada e há uma gestão estadual. Essas máquinas irão para os territórios que estes comitês territoriais definiram. Nós não estamos decidindo nada, essa é uma orientação do presidente Edgar. Vocês precisam fazer isso de uma forma enraizada nos territórios. E foi assim que nós seguimos a orientação do Edgar, para que, de fato, essas 72 máquinas, que é o início desse processo, e a Lilian aqui tem sido nossa parceira fundamental, porque está colocando, além dos recursos do PA, está colocando o recurso do fomento. Já tivemos uma importante reunião com a Lilian, já tem aí um compromisso do MDS e da CESAM de colocar pelo menos 2.500 famílias nessa primeira fase, e nós já queremos dar um passo maior, que a Camille está propondo que a gente faça uma junção com o Pronaf-B, nós queremos sentar com o Gilson Bittencourt, queremos sentar com o BNB para que a gente possa avançar em relação a isso. Então, aqui vocês têm, vejam, o conjunto de informações. Pode ir passando, por favor, Diego, assim que eu quero também agradecer aqui ao professor Paulo Vitor, que tem sido o coordenador e fundamental nessa articulação conosco. Então, o Instituto Federal do IFRN, pelo seu compromisso, pela sua capacidade de fazer desse programa não só um instrumento de pesquisa, de ensino e de extensão, mas colocar isso como uma política pública. E para mim, que sou professor da Federal do Recôncavo da Bahia, sei o quanto que é difícil para a gente que está dentro de uma instituição de ensino superior, fazer com que a gente consiga acoplar a experiência, a capacidade das universidades e dos institutos à disposição de uma política pública. E o IFRN, nesse sentido, pró-reitor, está sendo, assim, fundamental para nós, um grande parceiro, e que a gente quer cada vez mais avançar em relação a isso. E aqui, vejam, nós temos 30 colunas, informações que tem desde Cade Único, Bolsa Família, quem tem DAP, quem tem associação, cooperativa, que tipo de política pública chega nessa comunidade, tudo isso levantado pelos nossos técnicos. Então, é um conjunto de informação que ajuda muito na estratégia, Maria Nilson, da gente poder, de fato, avançar numa matéria pública de qualidade, né, e tendo uma clareza do que a gente pode fazer nesses territórios. E, por fim, esse pequeno equipamento aqui, o MAT, ele é o que o Lenildo falou. Isso aqui é o que vai estar acoplado, ele tem um sistema de ímã que gruda na máquina, ele vai estar acoplado para que a gente tenha esse tipo de informação. Umidade, temperatura, dá para ver remotamente como é que se está funcionando ou não, se está tendo algum problema, para que a gente possa monitorar. Quando tiver offline, pode chegar lá, vai acoplar o tablet, vai conseguir trazer essas informações. Então, nós vamos ter um monitoramento de todas as máquinas que estão em campo. Quanto tempo elas estão sendo utilizadas, qual é o percurso que elas fizeram. Hoje, isso aqui, ministro Paulo, o IFRN consegue fazer por R$ 800, sendo feito pelo próprio IFRN. Isso aqui, se fosse no mercado, é R$ 2.000. Isso, em escala industrial, certamente baixaria para 1/4 do valor de mercado. Então, essa transformação ela é fundamental. Não são só máquinas, é inteligência, é informação, é um conjunto de estratégia que nós estamos definindo aqui juntos, né, e aí com toda a diretoria, em que, coordenados pelo Edgar, que a gente está conseguindo fazer com que, de fato, e para quem tem dúvida, e muitas vezes a gente ouve o pessoal dentro da Câmara dizer assim, mas por que tanto TED? Aqui está a amostra disso. Por que tanto TED? Os TEDs são fundamentais. Nós temos que ter
novos funcionários, e aqui quero parabenizar a DGEP por todo o esforço que fez para que a partir do próximo mês nós teremos aí chegando novos funcionários. Isso é fundamental para a continuidade da cultura da empresa, para a sua renovação, mas é importantíssimo que a gente saiba trabalhar com parcerias. Nenhuma instituição pública será grande se ela se restringir a trabalhar sozinha e isolada. E isso é o que nós estamos buscando. Parcerias, não só com o MDA, não só com o MDS, mas também com os institutos federais, com as universidades, com outros ministérios e chegando, inclusive, aos municípios. Isso é fundamental e é dessa forma que nós vamos transformar esse Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. E para dar continuidade, convidamos o representante do Polo Sindical de Borborema, Nelson dos Santos. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar aqui o ministro de Estado, né, Paulo Teixeira, também o presidente da CONAB, Adão, né, em nome dele também saúdo os outros companheiros, né, Silvio Porto, Lenildo Moraes, em nome do deputado federal Luiz Couto da Paraíba, saúdo todos os parlamentares aqui presentes e também quero saudar os companheiros agricultores aqui nesse ato, neste momento presente, né? Então, primeiro, gostaria de deixar aqui a minha satisfação de estar aqui participando dessa política importante para a agricultura familiar. Dizer que as famílias têm diminuído o número de filhos. Isso representa a diminuição da mão de obra na agricultura familiar. Ao mesmo ponto que a gente também discute a questão da sucessão no campo, e a gente sabe exatamente o que nos desafia a nós como agricultores, mas também ao governo, né? E dizer que todo profissional precisa de uma ferramenta. Nós, agricultores e agricultoras, que sempre construímos a agricultura, produzimos o alimento, né? E a gente, ao gume da enxada, da foice, do machado e do cabo da chibanca, o que também só nós, os nossos pais, os nossos avós, sabem quanto custou, né? Inclusive, está o trabalho pesado, duro no campo, e que hoje a gente ter um governo sensível, um órgão como a CONAB, que implementar equipamentos como esse, que vai ajudar a gente a aumentar a escala da produção da agricultura, aumentar os alimentos que chegam, não só para nós que estamos no campo, mas também para quem está na cidade e para todos que produzem nesse país, né? Então, Lenildo, o que você anuncia aqui para todos os funcionários da CONAB realmente ferramenta, assim como você, Silvio, né? E nós temos esse desafio de aumentar a produção do campo, né? O alimento de verdade. Lá na Paraíba nós temos, eu participo, represento aqui a Copa Borborema, uma cooperativa que produz de forma agroecológica os derivados do milho, o flocão, que a gente chama o fubá da paixão, né? O xerém, o mancuzá. Trabalhamos com a batatinha inglesa lá de forma agroecológica. E a gente tem lá a rede de feira agroecológica, a rede de quitanda, né? O acesso ao mercado, né? E dizer da parceria que temos importante com a CONAB, Silvio, na questão do PAA, que já há 2 anos nós estamos operacionando lá, projeto importante, comprando as sementes da paixão, a semente crioula, como é chamado, né? Repassado para a rede de mais de 80 bancos de sementes na Paraíba, chegando a semente no tempo certo para os agricultores e as agricultoras plantarem na terra. Esse é o desenvolvimento que a gente soma e conta como importante. A nossa cooperativa também tem vendido produto, as cozinhas solidárias, né? Os derivados chegando, né? Produto que chega também, a merenda chega para consumir, porque esse é o papel do Estado brasileiro, né? E eu parabenizo o ministro Paulo Teixeira, Adão, representando aqui esta cooperativa, e dizer que esses equipamentos, sim, vai trazer modernidade para o campo, que estava faltando.
Estava na hora, né? Tudo, até a internet, várias outras questões se modernizavam, menos a questão do campo, né? Então, trabalhar na roça os nossos passados sabem quantos penaram, né? Exatamente pelo trabalho duro. E aí, eu diria que a gente cobra aqui realmente, né, que os parlamentares, né, possam ajudar realmente, porque o campo precisa produzir e produzir alimento de verdade, alimento com qualidade. Então, em nome do Polo Sindical da Borborema, da cooperativa, eu deixo aqui a nossa satisfação, a nossa alegria, né, de estar participando com muita justiça, né, desse programa importante para a agricultura familiar do nosso Estado, do nosso Brasil. Muito obrigado. Dando sequência, convidamos a representante da comunidade Calunga do Estado Tocantins, Dona Deta. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer a Deus, né, que nós estamos todo mundo aqui reunido com tanto prazer, com tanta alegria, né? E estou aqui para representar o Calunga do Mimoso, representar a Calunga do Mimoso, que é Tocantins, lá do Mimoso, e representar todos os liquidores também, que não é só a do Mimoso que eu estou representando aqui, né? Vou representar todos liquidores das comunidades. Estou representando todos, né? Que botar o alimento na mesa é tão difícil, gente. Não é fácil para a gente botar o alimento na mesa pela enxada, né? Que a enxada não é fácil. Não é fácil, viu? A enxada a gente trabalha muito mesmo pela enxada, muitos sofredores. Então, eu tiro por mim que eu sou sofredora, então todos os liquidores também somos sofredores, né? Então, eu tiro por mim e Antônio, eu peço pela minha cultura, todos que eu estou representando, todos representando a minha cultura e a dos outros também, que eu estou representando. E outras que eu estou aqui e já estou no momento, e eu peço todos a ajuda dos que estão de frente e que dão ajuda para a gente lá no Calunga do Mimoso, que lá é muito sofrido, a gente sofre muito. A pessoa, quando adoece, é muito preocupante, porque não tem transporte, não tem posto de saúde. E 2 horas de andada para vir para a nossa cidade, com a pessoa passando mal. É muito difícil. Então, como eu já estou aqui, estou de frente com todo mundo, e eu peço a ajuda de todos os que estão de frente para sempre ajudar nós. Porque nós somos muito sofridos, e nós somos assim. Agora, nós sei que nós agora somos ser um pouco reconhecidos, que nós somos um pouco desconhecidos. Mas agora, nesse momento que eu estou aqui, na frente de todas as pessoas de frente, eu sei que nós agora vai ser reconhecidos. Todos. E sim, é igual a máquina aí, ó, o programa do arroz da gente. Essa máquina vai beneficiar muitos, né? Vai ser muita ajuda para a gente, porque a gente sofre muito, e com essa máquina a gente vai ter mais futuro, vai ter mais renda, porque a renda nossa, nós lutamos muito, mas a renda é pouca. Mas e com essa máquina vai ter mais renda, que eu sei que vai ter mais ajuda de coisa para ajudar nós, gente. Pois é. E é muito sofrido, nós somos sofridos, nós não somos fáceis lá não, porque lá é sofrido mesmo. Aí eu estou aproveitando aqui o momento, né, que eu sei que eu vou ser atendida pelos pedidos que eu estou pedindo aqui, eu sei que eu vou ser atendida, né, pelos pedidos, né? E não é só eu que vou ser atendida, né? Vai ser muita gente que vai ser atendido pelo meu pedido, que eu estou pedindo aqui de frente, com o pessoal de frente aí, viu? E
Nada mais, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, que me deu uma grande atenção. Muito obrigado. Convidamos agora o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do Estado do Rio Grande do Norte, Rafael Fontes. Boa tarde a todos. Ministro Paulo Teixeira, prazer estar aqui com o senhor. No seu nome, saúde a todos os representantes. Presidente Edgar, também muito feliz de estar aqui. Hoje, um dia diferente, um dia especial. A gente está aqui fazendo esse momento celebrativo. Eu estava aqui pensando de outras vezes que eu vim aqui na Conab para outras reuniões, né, Lenildo? A gente já esteve aqui várias vezes. E eu vi a mudança no cenário, onde a gente via alguns carros estacionados, muitas vagas ocupadas. Hoje, uma ocupação diferente. 150 kits de máquinas, mais 72 kits de colheitadeiras de arroz, e é uma entrega que nos alegra muito. A gente no IFRN trabalha cada vez mais para aplicar as políticas públicas na ponta. A gente está aqui, eu faço quebrar um pouquinho o protocolo, Paulo Vitor, Jefferson, cadê Diego? Professor Hugo Manso, que são agentes que estão na ponta trabalhando. Levantem, por favor, pessoal. BV, Jefferson, Hugo, cadê Diego? Diego. São eles, junto com nossos alunos, junto com nossos estudantes, que estão sendo um grãozinho transformando a agricultura desse país. A gente está, além de entregar maquinário, que já é uma situação muito boa, na nossa ajuda, na nossa colaboração, fazendo a aquisição e a distribuição dessas máquinas, mas embutindo tecnologia nelas. Uma tecnologia nossa, desenvolvida pelo IFRN, pelos nossos professores, pelos nossos alunos, contribuindo para isso que já foi explicado tanto no vídeo como pelo Silvio, a nossa modernização da agricultura. E aí outra cena que me pegou, quando eu cheguei aqui e estava sentado, vi ali a foice e depois vi chegando com a enxada, e a encenação da aposentadoria da enxada. É mais uma cenografia, mais um marco que nos traz essa ação de hoje, trazendo para o homem e para a mulher do campo essa transformação, esse acalanto na sua lida, no seu trabalho diário, para poder ter um trabalho de maior qualidade, de maior produtividade, de maior produção, para ter um maior alimento na sua mesa. Tanto na sua mesa como na mesa de todos os brasileiros, distribuindo cada vez mais. Então é isso, a gente está aqui muito feliz em estar com essa ação. Além de tudo, além da própria entrega em si, a qualificação dos nossos profissionais, os agentes territoriais que vão estar na ponta, como bem Silvio explicou, aplicando esse estudo, aplicando essa tecnologia para ter um monitoramento mais eficaz, para ter o acompanhamento das políticas mais eficaz. E mais um ponto que eu queria trazer é que o IFRN, nessa jornada toda, eu saúdo a nossa Fundação de Apoio, que sempre está nos apoiando nessas ações, cada vez mais estamos saindo dos nossos muros, aplicando cada vez mais, auxiliando o governo brasileiro, auxiliando o Estado brasileiro a aplicar suas políticas. A gente vem, a parceria com a Conab, muito frutífera, é o terceiro projeto que nós executamos, parceria com o MDA também muito forte, Ministério da Pesca, Ministério do Desenvolvimento Social, entre outros, que são só alguns exemplos que eu cito aqui, que a gente, só o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mas o Maranhão também, Paraíba, São Paulo também, todos esses, na nossa grande rede, a gente está cada vez mais aplicando e distribuindo essa tecnologia, distribuindo esse conhecimento em prol do povo brasileiro. Então, essa é a nossa palavra aqui para saudar, celebrar esse dia, agradecer pela parceria tão frutífera, ministro, e nos colocar à disposição. Como ele falou, cada vez mais, 2026 vem aí, 27 também, e que tenhamos mais anos de parceria. Muito obrigado, pessoal. Neste momento, passamos a palavra ao deputado federal representando o Núcleo Agrário da Câmara dos Deputados Adão Preto, Padre João.
Núcleo Agrário Adão Preto, viu? Saúdo o presidente Edgar Preto, nosso ministro Paulo Teixeira, né, a Fernanda Maquiavel, mas colegas deputados aqui, Fábio Luiz Couto, Zé Ailton, Leonardo Monteiro, coordena a frente da agroecologia. Acho que Paulo e a todos aqui, a Deda, né, Dona Bernadette, tem uma delas demais aqui, né? Acho que a gente avança. Então, acho que a gente colhe frutos aqui, primeiro, da volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, foi a primeira grande conquista. Então, já são frutos desta conquista, né, desse plantio maior. Depois, a vinda da Conab para o MDA. Então, acho que enxergar a necessidade e a importância dos pequenos equipamentos. Então, acho que é o diferencial. Por isso que estão colhendo frutos. Aqui eu acho que se a Conab não tivesse vindo para cá, talvez eram os megatratores que estariam sendo entregues por outros cantos, e excluindo os pequenos. Então, é agradecer também essa sensibilidade do presidente Lula, dedicação aí do ministro Paulo Teixeira, e aqui do Eduardo, de toda a equipe, de mostrar que tem que fazer a diferença, né? E vamos avançando, de fato, não só com a agricultura familiar, mas queremos avançar com a agricultura urbana e periurbana, empoderando mais as comunidades quilombolas, indígenas, com todo desafio que nós temos, que é o próprio Congresso, que é altamente contaminado, não só pelo agrotóxico, mas por um poder econômico que exclui os pequenos, que exclui os pobres. Primeiro, o sequestro do orçamento, que impede, limita muitos ministérios de avançar com políticas e programas, né, mais universais. Aqui é uma conquista, uma amostra grata, assim, né? A dimensão do nosso país, Silvio Porto, é uma coisa assim, um pouco assustadora, mas é muito importante aqui o que a gente celebra, então, nessa tarde. Não é porque a gente não tem nada contra o Rio Grande do Sul, Edgar. Mas universalizar, gente, a produção do arroz, por exemplo, porque para nós mineiros, sou de Minas Gerais e nasci produzindo arroz, Paulo Teixeira, no brejo. Era no brejo, então a gente não só aposenta a enxada, mas é o cutelo, o facão para cortar o arroz. E o desafio, como já foi dito aqui, de bater arroz, no brejo. Só que na década de 80, pelo menos em Minas, avança muito com a lei ambiental e saímos do brejo, foi proibido o cultivo. Lá em casa, na roça, ainda nós insistimos a plantar no seco. Só que muitos não migraram para o arroz sequeiro. Então, é verdade, nós não colhíamos a metade, porque os passarinhos vinham, porque a gente era uma ilha, ficava isolado. Então, quando você possibilita mais pessoas plantarem, você vai dividir com os bichinhos também, cada um divide um pouco e todo mundo fica bem. Mas a gente isolado não sobrevivemos. Então, é uma vergonha, na verdade, um alimento que a gente come 2 vezes ao dia, no caso do meu pai, Luiz Couto, que está com 86 anos, vai fazer 87, é quem cuida do quintal, que trabalha e tudo, faz o mexido de manhã, então ele usa arroz 3 vezes ao dia. E a gente importar arroz do Rio Grande do Sul, ter o arroz do Rio Grande do Sul. Então, é nesse sentido que é uma conquista enorme. O desafio, Paulo, e peço aproveitar aqui também, fazer igual a Deda, né, a Bernadette, pedir também. Porque há um desafio, tem um projeto nosso que cria a Política Nacional das Casas de Sementes Crioulas, sementes e mudas. Então, acho que universalizar também as sementes, que ainda é um desafio do arroz sequeiro, a universalização das sementes. Então, acho que a gente avança também nessa linha, enquanto a política, o programa, que acho que está no Senado já estamos na Câmara, é que ainda é um gargalo, e, de fato, os equipamentos com todos os implementos. O trabalho penoso, muitos jovens não abraçam mais, né? E as pessoas que vão envelhecendo no campo também. Então, os pequenos equipamentos, eles são fundamentais. É, na verdade, a garantia de fortalecer, Marquinhos, a sucessão do campo, né? De garantir aí também a nossa juventude de fato, encarar. Então, é um problema ainda, né, a nossa sucessão. Sem contar que um grande equipamento, as erosões que causa, né?
Então, um grande equipamento, ele é mais desrespeitoso com a Mãe Terra, com as águas, com as nascentes. Então, tem muito mais a ver conosco, né? Os pequenos equipamentos, acho que universaliza mais, não só com o preço, né? Então, acho que é parabenizar toda a equipe pela iniciativa e estamos aí dispostos, né, Leonardo, Luiz Couto, Zé Ayrton, como que a gente ajuda para ir universalizando, acelerar, enquanto não temos perspectiva de retomada do orçamento de onde não devia ter saído, que era do Executivo. Então, parabéns a todas e todos contemplados, conte sempre conosco, com o Núcleo Agrário e com as frentes parlamentares lá. Obrigado. E convidamos neste momento o presidente da Conab, Edgar Preto. Muito obrigado. Estimado companheiro ministro Paulo Teixeira, lhe desejo de novo as boas-vindas aqui na Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, toda a sua equipe, querida Fernanda Machiavelli, nossa secretária executiva do MDA, também seja sempre bem-vinda. Saudar com muito carinho o professor Rafael Fontes, que é o pró-reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, com toda a sua equipe também que está aqui conosco. Estamos muito felizes com esta parceria que nós estabelecemos. Quero cumprimentar, estou muito feliz com os deputados que estão aqui, querido Padre João, deputado que nos orgulha muito, representa aqui o Núcleo Agrário, que foi denominado Núcleo Agrário Deputado Adão Preto, que é em homenagem ao meu saudoso pai, que foi fundador do Núcleo Agrário lá em 1990. Saudar o deputado José Ailton Cirilo, muito obrigado também, deputado, por ter essa ligação próxima com nós da Conab. Saudar o deputado Leonardo Monteiro, Luiz Couto, queridos companheiros aí que orgulham todos nós na representação dos seus estados na Câmara Federal. Nossos diretores, querido Silvio Porto, querido Lenildo Moraes, de Moraes, o Arnoldo de Campos e a Rosaneide, que não está aqui. Meus amigos que vieram do Rio Grande do Sul, que eu vou citar também, vocês viram que eu tenho um time qualificado do meu lado aqui, né? E vocês não viram nada ainda, porque aqui cada um tem a sua importância. Os empregados e empregadas da Conab é uma equipe maravilhosa, que hoje de manhã, quando eu fui chegando aqui, eu vi todo mundo com um sorriso no rosto, tirando foto das máquinas ali fora, e diziam para nós, Paulo Teixeira, nunca vimos uma cena como essa na Companhia Nacional de Abastecimento. E, obviamente, que a gente nunca está só, né? Então, é uma equipe que nós temos aqui, cada um com a sua característica, mas nossos diretores, nós 5 diretores, nós 4, eu estou na presidência, são lideranças, são dirigentes, políticos, com uma formação técnica avançada, e por isso que as coisas andam. Então eu quero, em nome, certamente, de cada um e cada uma de vocês aqui, fazer um agradecimento aos nossos diretores e à nossa diretora Rosaneide pela qualidade da ação que nós estamos fazendo conjuntamente. A Conab voltou a ser vista nesse Brasil. Aonde eu tenho andado, as pessoas perguntam, essa Conab não existia antes? Ela existia, mas estava enfraquecida. A Conab, se não fosse a eleição e a vitória do presidente Lula, se encaminhava para a extinção. Foi a vitória do presidente Lula que fez a Conab continuar cumprindo a sua missão. Querida Lília Rau, que já teve que sair, companheira também que tem uma parceria enorme com nós da Conab. O MDS, do modo geral, mas tem essas pessoas que têm uma relação mais próxima, já de muitos anos, e a gente é sempre muito agradecido. Dona Deta, que representa aqui a comunidade Calunga, de Tocantins. Aqui a senhora não sai de mãos abanando, Dona Deta. A senhora vai levar um equipamento, um kit de equipamento lá para o seu território. Saudar meus queridos amigos, prefeito Luiz Fernando Mainardi, de Bagé. Mainardi já foi deputado federal também, 2 mandatos. Atravessando gerações, né? Foi colega do Adão Preto, depois foi meu colega, deputado estadual,
foi também por 2 anos colega do Adão Preto Filho, meu irmão, e voltou a ser prefeito de Bagé, a cidade mais gaúcha do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, amigo, por estar aqui conosco. O Evandro Massim, prefeito de Palmeira das Missões, que é lá no meu território. Participei de 3 eleições no Rio Grande do Sul. Nas 3 eleições, Paulo Teixeira, eu fui o mais votado em Palmeira das Missões. Está ali meu amigo prefeito. Ó. Ele e o vice-prefeito Roges, que estão aqui visitando a Câmara e a Capital Federal e vieram me visitar. O vereador Gilmar, de Encruzilhada do Sul, e o vereador Valdomiro, de Trindade do Sul, também lá do nosso Rio Grande. Nelson dos Santos, do Polo Sindical e organizações da agricultura familiar, queridos companheiros dos movimentos sociais, demais entidades que aqui estão nos alegrando com a presença de todos vocês. A Letícia, presidente da associação, a Letícia que fez a doação dos alimentos que estão expostos aqui, ornamentando a nossa Conab. Muito obrigado, cada um e cada uma. A gente sempre fica tentado, né, diretores, no momento como esse, vai chegando final de ano, de fazer uma prestação de contas. Eu não farei. Só quero lembrar aqui os amigos aqui da Conab que não se canse de eventos como esse, porque a semana passada, na terça-feira, uma semana hoje, estava aqui também o ministro Paulo Teixeira, estava aqui boa parte do que aqui estão, e nós celebramos aqui uma parceria com o BNDES, aonde será destinado, está sendo já destinado para a Conab, via o Fundo da Amazônia, 96 milhões de reais, para a gente também equipar as cooperativas e associações da região da Amazônia que estão trabalhando na venda dos seus produtos para abastecer as compras públicas e também os mercados locais. Essa semana também, né, Arnoldo, foi publicado a portaria, agora já publicado o edital de 130 milhões de reais, onde a Conab vai comprar 96 mil toneladas de milho. Não faltará milho ano que vem para tratar os animais. Vocês sabem que o milho que a Conab vende pelo ProVB é média 30% mais barato do que o mercado vende. Querido Elvino Bongás, deputado federal, também está aqui nos honrando com a presença, muito obrigado. E também essa semana, com a ajuda da Fernanda, do nosso ministro, a nossa mobilização no governo, vocês sabem que a realidade orçamentária vai chegando no final do ano, os prefeitos sabem, é muito mais escasso, é muito mais difícil. E nós conseguimos a liberação, a autorização do governo, orientação do presidente Lula, que nós fizéssemos um aporte agora de recurso para a gente fazer escoar a produção de arroz e de trigo lá do Rio Grande do Sul. É o estado que produz mais arroz e que produz mais trigo. 70% do arroz brasileiro é produzido lá, tem uma estrutura montada já de muitos e muitos anos, e esse arroz está sendo mandado para toda a parte do Brasil, especialmente para o Nordeste do nosso país. Por isso que nós tivemos a ideia, né, Silvio, junto com o MDS, junto com o MDA, da gente botar arroz, espalhar o arroz, assim como é o feijão, em todos os cantos do nosso país. O Rio Grande do Sul vai continuar sendo essa excelência na produção de arroz, porque lá tem uma estrutura montada para o arroz que é excepcional. 100% do arroz gaúcho é irrigado. Agora, não é justo nós gastar tanto dinheiro público para levar o arroz do Rio Grande do Sul para abastecer outros estados do nosso país, quando a gente lá tem solo fértil, tem povo trabalhador, tem sol, tem água, tem gente com muita vontade. O que falta é um programa como esse, como é o Arroz da Gente, que nós estamos levando máquinas, estamos levando assistência técnica, estamos fornecendo a semente junto com a Embrapa, e estamos garantindo que 100% da produção do Arroz da Gente nós vamos comprar para abastecer as cozinhas solidárias, as creches, os hospitais, os abrigos, aonde tiver gente para consumir, o Arroz da Gente nós vamos comprar. E essa semana também, o trigo foi uns 167 milhões para o trigo e para o arroz, escoar do Rio Grande do Sul, levar para outras regiões, porque o preço para o produtor está abaixo do preço mínimo, estamos comprando, né? Voltamos a fazer estoques públicos, fazia 11 anos que não tinha mais estoques de arroz, e nós colhemos uma grande safra de arroz, já porque o ano passado nós oferecemos o contrato de opção de venda, queríamos comprar o arroz com antecedência de 1 ano,
pagando 20% acima do preço mínimo. Quem quisesse contratar com a Conab, contratava, e na hora de vender, se o mercado pagasse mais, venda para o mercado. Não precisa honrar esse contrato porque é de opção. Isso incentivou agricultores do Rio Grande do Sul, da região sul, a produzir mais arroz. Porém, deu essa rica safra de mais de 12 milhões de toneladas de arroz, mas deu mais arroz no Mercosul, deu mais arroz na Índia, que é a grande produtora mundial, que produz mais de 200 milhões de toneladas de arroz. E olha que eu não sabia nada de arroz, viu, gente? A China anunciou ano passado que ia voltar a exportar arroz, que não tinha exportado já há 2 anos, choveu arroz no mundo, baixou o preço para o produtor, mas também baixou o preço para o consumidor. Nós temos, Silvio Porto, estabelecida agora essa parceria com o Diese. Paulo Teixeira estava comigo quando o presidente bateu na mesa, com a mãozinha pesada dele, e disse: eu quero que vocês informem a população com antecedência quando vai ter preço alto dos produtos para os consumidores. É impossível que a gente não saiba antes. Aí começamos a estudar aqui como é que a Conab poderia contribuir. Fizemos uma parceria com o Diese. O Diese acompanhava o valor da cesta de alimento em 17 capitais, agora acompanha nas 27 capitais. E a notícia que eu trago a vocês, mais uma notícia boa, é que na semana passada, no levantamento das 27 capitais, em 24 delas baixou o preço da comida para os consumidores. E lá em casa, especialmente baixou pelo arroz, tomate, banana, baixou o café e baixou a carne de primeira. A picanha está baixando no Natal, no Ano Novo, vai ter mais carne na mesa do povo brasileiro. Tudo isso, gente, não é mágica. O tempo correu bem. Eu sempre digo, é a força do homem e da mulher do campo, mas nós estamos colhendo o fruto das políticas públicas do governo do presidente Lula. Fazer estoque de alimentos não é pouca coisa. Incentivar a produção com juros subsidiados, a volta do MDA, ministro Paulo Teixeira. A sua presença no ministério faz diferença. Nós temos um ministério que cuida especificamente dessa pasta, que briga no governo para diminuir juro para os mais pequenos do campo, e baixou o juro, mesmo com o juro estando tão alto. Quem quiser financiar para produzir arroz, o juro é 3% ao ano. Se for sem veneno, é 2% ao ano. Agora tem maquinários de novo, mais alimentos. Estávamos numa reunião hoje, primeira reunião do Conselho do Mais Alimentos, junto com o vice-presidente da República, o ministro Paulo Teixeira coordenando a reunião, junto com associações nacionais de fabricantes de máquinas. E lá eu tive a oportunidade de falar para ele, certamente em nome de muitos agricultores e agricultoras, pescadores, extrativistas, ribeirinho, indígena, quilombola, dizendo para eles: a indústria brasileira tem que pensar nesse grande mercado que são os pequenos do campo. E contei lá a minha realidade, não é sobre a minha pessoa, mas eu tive que recordar da minha realidade agrícola, Mainardi, da onde eu venho. Vocês sabem que lá na minha casa eram 9 filhos, mais o pai e a mãe. Nós sobrevivíamos em 22 hectares de terra. Não era um pedaço tão pequeno, era um pedacinho mais ou menos. Mas dali nós tirávamos praticamente tudo que a gente consumia. Criação, porco, frango, boi, vaca para o leite. E produzia meio que de tudo. E nós nunca tivemos um trator. Nunca tivemos. Era lavrado a boi, era limpar o inso da planta com enxada, era colher soja, colher trigo, colher milho com a foicinha, trilhar com a trilhadeira, que era a máquina mais moderna que nós tínhamos, e nós nunca conseguimos comprar um trator. Primeiro, porque era muito caro, e segundo, porque era inviável. Naquele pequeno pedaço de terra nosso, comprar um trator caro, ele ia ficar sem uso boa parte do ano. Eu estava olhando hoje de manhã aqui, pensando na nossa roça. Se nós tivéssemos um maquinário como esse, nós ia diminuir mais a dor nas costas, que tu ficava abaixado na roça o dia inteiro. Produzia pouco, porque sem os equipamentos necessários, você não consegue aproveitar tudo que a terra pode dar. Nós tínhamos uma vantagem, nós não usávamos uma gota de veneno, tudo que nós produzíamos para nós consumir, o que nós vendia era o mesmo produto, Mas essa realidade é do Brasil que eu não conheci, que eu passei a conhecer com a honra de ser presidente da Conab. Eu fui em rincões desse país, que as pessoas continuam lá com a enxada, que agora nós vamos aposentar para pelo menos 8 mil pessoas, vai aposentar a enxada na sua casa, porque vai chegar esses equipamentos. Como disse o Lenildo, batendo o arroz, como é que é a bata do arroz, nós lá era maiau, o feijão com manguá, que era um pau amarrado no outro, batia em cima, ficava lá o dia inteiro batendo para debulhar
debulhar os grãos da planta. Não tinha máquina, mas era assim que a gente fazia. Essa realidade existe no nosso país. E é isso que eu disse ali para os fabricantes das máquinas hoje, junto com o ministro Paulo Teixeira. Vocês estão perdendo de fazer mais negócio, de fazer mais maquinário, porque tem que olhar para os mais esquecidos, aqueles que não entraram no orçamento até aqui e que agora estão entrando. O exercício que a gente faz, companheiros e companheiras, é como diz o presidente, é para botar os pobres no orçamento, para que aqueles mais invisibilizados lá da pontinha cheguem à política pública. E, modéstia à parte, a Companhia Nacional de Abastecimento está botando muito pobre desse país no orçamento, enchendo a barriga das pessoas de comida boa. E essa ação, em conjunto com o MDA, com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, é para fortalecer uma produção ainda maior. Menos penosidade, mais produção, comida boa na mesa do povo brasileiro é o que nós queremos garantir. E esta empresa que o governo passado queria fechar. Aliás, fecharam 27 unidades armazenadoras. Eu não gosto de falar mal dos outros porque a gente tem que olhar para frente. Agora a gente não pode esquecer. Eu não esqueço nunca que a primeira reunião que eu fiz aqui na Conab foi receber os representantes dos trabalhadores, dos empregados da Conab. De cabeça baixa, com baixa estima. O que essa gente vai fazer aqui? A Conab fechando, diminuindo os... Nem o PA tinha mais, gente. Virou um tal do Alimenta Brasil que muito pouco alimentava. Sobreviveu o Alimenta Brasil mais com emendas parlamentares dos deputados que botavam emenda aqui para comprar cesta de alimentos lá para os seus eleitores. E o PA voltou com essa potência, 400 tipos de comida foi ofertado para o PA nessa última chamada. 5.700 cooperativas espalhadas por esse país, 133 mil pequenos agricultores, os mais pobres do campo que se organizam em cooperativa, estão produzindo para o PA, estão produzindo para a merenda escolar, agora estão produzindo para os hospitais. Fizemos um termo de cooperação, eu e o Paulo Teixeira, com a EBSER, que organiza 45 hospitais universitários do Brasil. Ali o ex-ministro Chior disse, primeira vez, né, Natasha? Mas vocês garantem que vai ter comida, porque tem dieta para os pacientes, que não pode faltar. E nós convidamos o Chior para fazer um teste. Vou levar lá para perto de casa, vamos lá para o Rio Grande do Sul, no Hospital Federal de Santa Maria. Fizemos o primeiro convênio, indicamos 9 cooperativas e eu participei agora da segunda chamada. 36% da comida consumida no hospital já é comprado da agricultura familiar. Agora, assinamos um termo de cooperação para que os 45 hospitais da rede EBSER vão comprar comida da agricultura familiar, certamente produzido com as máquinas que nós estamos fazendo aqui, entrega de parte delas. São quantas máquinas, Lenildo? 1.200 equipamentos. 1.300 máquinas e equipamentos agrícolas adaptados para a agricultura familiar, para produzir em pequenos lotes de terra. Que maravilha, gente. Nós estamos fechando um ano memorável para essa Conab, com a sensação do dever cumprido, e eu quero compartilhar com cada um e cada uma de vocês. Levantamos a estima da nossa equipe. Chegamos aqui, Lenildo, tinha 2 acordos coletivos já homologados pela Justiça e não estava sendo pago, né, doutora Doris? 4 anos, 2 acordos, não era? De 4 anos que estava sendo negligenciado o direito dos nossos trabalhadores da Conab e trabalhadoras. Como é que a gente vai botar em dia? Falamos com a Rosa Neide, várias reuniões, fizemos mobilização no governo e no segundo mês que aqui nós estávamos, foi depositado na conta de cada um e cada uma 18,36% de aumento. Eu virei bem querido aqui, ministro Paulo Teixeira. Depois tinha mais a dívida dos 5 níveis, daquela período da anistia que muitos trabalhadores da Conab ficaram sem contar o tempo, foi acumulando o tempo que não foi pago, 182 milhões de reais. Eu disse, Rosa Neide, onde é que vai ser esse dinheiro? Fomos na SEST, fomos no Ministério do Planejamento e descobrimos lá, não, tem um fundo específico para isso. O que precisa fazer? A Conab tem que se manifestar, a Conab tem que pedir. Então peça, Rosa Neide. E já conseguimos pagar os 182 milhões, uma dívida histórica dos trabalhadores da Conab. E agora vem o concurso público.
E agora a gente resolve as coisas, Lenildo, sentado numa mesa de negociação. Não tem mais apelo para a justiça, ninguém mais se mete nesse debate. Agora é na mesa de negociação que a gente senta e acerta, sempre querendo mais, mas a gente vai com muita responsabilidade até que o orçamento alcance, mas sempre pensando na valorização de cada uma e cada um de vocês. O maior patrimônio da maior companhia de abastecimento da América Latina é cada um e cada uma de vocês. Nós temos, Marisson, cooperação já com 42 países do mundo que querem cooperar com a Conab. A notícia que o Brasil saiu do mapa da fome correu o mundo. Quais os instrumentos que o presidente Lula usou? Tem uma tal de empresa, Companhia Nacional de Abastecimento. Vamos fazer cooperação. E nós estamos cooperando com 42 países do mundo, ensinando como é que se faz política agrícola, como é que mede preço dos produtos, custo de produção, como é que a gente faz, Sil, para fazer levantamento de safra. O mundo quer saber como é que essa Conab funciona. E nós vamos ter o prazer de ir ensinando o que a gente aprendeu. Nós somos solidários. E é com essa solidariedade, com amor, com fraternidade, sem ódio, sem rancor, que eu convido cada um e cada uma de vocês para a gente fazer um Natal abençoado com as nossas famílias, renovar as nossas energias e vamos voltar com tudo em 2026. Encerra-se os 4 anos e vamos planejar os próximos, porque uma caminhada linda, vitoriosa como a nossa, ela não pode e não vai parar. Muito obrigado. Nós gostaríamos de registrar e agradecer também a presença de Exita Costa, vereadora da Calunga de Monte Alegre. Seja bem-vinda. Para encerrar o nosso bloco de falas, convidamos o ministro do MDA, Paulo Teixeira. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento o nosso querido presidente da Conab, Edgar Preto, Lília Raal, que esteve conosco, do MDS, Fernanda Machiavelli, secretária executiva do MDA, prefeito Luiz Fernando Mainardi, de Bagé, os nossos deputados federais, Padre João, Elton Welter, deputado federal Padre João, Elton Welter, querido Luiz Couto, peço a sua bênção e do Padre João juntos. Zé Ayrton Cirilo, Leonardo Monteiro e Bongás. Elvino Bongás também presente, Dona Deta, Silvio Porto, Lenildo Moraes, Rafael Fontes, Nelson Ferreira e Gilmar Carvalho, vereador Gilmar Carvalho, e o Evandro Massim, prefeito de Palmeira das Missões. Primeiro eu quero falar sobre os deputados. Quando falam do Congresso, desse momento de desencontro do Congresso Nacional, esses erros da direção do Congresso Nacional, costumam falar mal de todos os parlamentares. E aí eu recorro a uma frase bíblica que a gente tem que separar o joio do trigo. O trigo está aqui, Leonardo Monteiro, Padre Luiz Couto, Zé Ayrton Cirilo, Elvino Bongás, Padre João. Esses são grandes parlamentares e que precisam voltar para o Congresso Nacional. Eu queria cumprimentar a Conab. Eu, quando entrei, tinham 2 movimentos. Um de esvaziamento da Conab. Queriam transformar a Conab numa agência de dados, unicamente parar com todas as suas finalidades e fechar o resto da Conab. E o segundo era tirar a Conab do MDA. E nós dissemos nenhuma das duas. E hoje, 3 anos depois, a Conab voltou com tudo. Primeiro, é a melhor agência de dados do Brasil sobre agricultura. Em segundo lugar, voltou a fazer o PA em todo o Brasil. Hoje o PA está na região norte, nos ribeirinhos, nos extrativistas, está na população quilombola, Dona Odete. A gente comprou 60 milhões da população quilombola. Está nos indígenas, nos assentados da reforma agrária, na agricultura familiar. E estamos batendo recorde, 1,5 bilhão de compras pelo PA. A Conab também comprou milho.
enquanto o milho estava custando R$100 a saca no Ceará, na Paraíba, comprou por R$40 no Mato Grosso e vendeu por R$60 e fez com que a alimentação dos animais, na região Nordeste principalmente, fosse suprida. Agora voltou a fazer estoque de arroz, estoque de milho, estoque de trigos, e assim, essa é a Conab, e ela vai se transformar na Petrobras do abastecimento brasileiro, que é o próximo passo que esse governo quer dar com a Conab. Eu queria dizer que esse tema do arroz foi um tema importante nesse governo. Nós chegamos a pagar R$35, R$40 por 5 quilos de arroz em janeiro do ano passado. Hoje tem gente encontrando 5 quilos de arroz por 10, 15, 20 reais, baixou o preço do arroz. Eu me lembro, Edgar, que nós lançamos os contratos de opção colocando o preço mais ou menos de R$90 a saca do arroz. E muita gente não quis comprar, não quis aderir aos contratos de opção. Foi feito um movimento contra os contratos de opção. R$90 a saca. Hoje a saca está R$50. Essas pessoas que deixaram de fazer contrato de opção perderam dinheiro. E aqueles que fizeram asseguraram a sua renda naquele momento, e nós compramos, se eu não me engano, 200 milhões de reais de arroz. 162 milhões de arroz. Por isso, a Conab é fundamental no nosso país. Esse país tem o tema da soberania alimentar. E a soberania alimentar é alimentar o seu povo. Nós temos hoje a felicidade de dizer que o Brasil saiu do mapa da fome e nós estamos aprofundando o caminho para garantir a alimentação para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Temos, como foi dito aqui, deflação de alimentos. O custo de alimentos está baixando e, pela primeira vez, a inflação entrou na meta, em todos os tempos que ela é medida. Nós temos, com o governo Lula, aumento da renda salarial do povo brasileiro. Ao mesmo tempo, o menor índice de desemprego da história do Brasil. E, ao mesmo tempo, o melhor índice que mede a desigualdade social, que é o índice Gini, é o melhor da história do Brasil. E o PIB brasileiro é o maior PIB desde 2010. Então, 15 anos precisou o presidente Lula voltar para ter um PIB que se comparou só ao PIB de quando ele foi presidente em 2010. Então, o Brasil está mudando. Essa questão da mecanização, eu tenho a felicidade, Fernanda Machiavelli, hoje nós apresentamos no Conselho do Mais Alimentos. O Brasil, quando nós chegamos, tinha 18% de mecanização. Hoje nós pulamos para 27% de mecanização. Nós chegamos na meta que nós nos propusemos chegar até esse ano. Nós tínhamos 18% de tecnificação. Nós chegamos a 45% de tecnificação. Nós queremos que o agricultor familiar tenha acesso às tecnologias, às máquinas, porque é muito dura a lida no campo. A enxada, ela faz com que esse agricultor tenha um problema de coluna, de joelho, não é? E, portanto, nós temos que dar a ele condições. E aos seus filhos de continuar no campo, que eles poderão ter no campo vida melhor do que na periferia das cidades. Pode ser muito mais atraente se tiver tecnologia, se tiver internet, se tiver digitalização, se tiver máquinas. Por isso, essa entrega da Conab é muito importante. É muito importante. E nós queremos também aumentar, como a gente fez com o crédito agrícola. O crédito agrícola é muito concentrado numa região. Essa região continua recebendo a mesma quantidade de crédito agrícola, mas nós aumentamos o crédito agrícola, batemos recorde e hoje conseguimos distribuí-lo
para a região Nordeste, dobramos na região Nordeste. Para a região Norte, dobramos Centro-Oeste e Sudeste. Portanto, o crédito agrícola hoje está sendo melhor distribuído, assim como a mecanização. A mecanização no Nordeste sobe, a mecanização no Norte sobe. O presidente Lula lançou aquele robô que colhe sozinho o açaí lá na COP, e nós queremos, eu vi aqui que tinha uma plaquinha da Live Farm lá nessas máquinas, e eu desafiei o pessoal da Live Farm a lançar no Brasil uma roçadeira automática. Isso é para definitivamente aposentar a enxada e deixar a roçadeira trabalhar sozinha e o agricultor só olhando ela para lá, para cá, só ficar como se fosse um videogame, tá certo? Então nós queremos isso. Diminuir a penosidade, melhorar a qualidade do trabalho, melhorar a produtividade, melhorar a renda dos agricultores, das agricultoras, organizá-los e organizá-las em cooperativa. Está aqui a Ana Terra, que é responsável pelo Coopera Mais. Ela me deu um número de 700 cooperativas que estão já no programa Coopera Mais. Voltou o programa de reforma agrária. Esse ano nós estamos batendo recorde novamente de novos assentamentos com crédito em reforma agrária. Enfim, é o governo do presidente Lula. Eu me lembro que no governo passado, além de tentar esvaziar a Conab, além de tentar diminuir todo o apoio ao campo, eles pegaram toda a terra que tinham e deram para o agro, e armaram o agro. Nós chegamos, tinha recorde de mortes no campo, e, ao mesmo tempo, nós temos 120 mil famílias acampadas esperando por terra. E o presidente Lula retomou o programa de reforma agrária, que é um programa que diminui a desigualdade social, que inclui as pessoas pela via econômica e que produz alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos. Tiramos o Brasil do mapa da fome. Agora, quais são os desafios agora? Primeiro desafio é ter comida de qualidade na mesa do povo brasileiro. Uma parte do povo brasileiro saiu da comida de qualidade e foi para o ultraprocessado. E nós estamos tendo muitos problemas de doenças da má alimentação. Os açucarados, os ultraprocessados, e nós temos que botar comida de qualidade na mesa do povo, porque comer é um elemento cultural. E como você recupera as culturas alimentares do nosso povo. Um segundo desafio é fazer a transição de uma agricultura baseada na Revolução Verde, com o uso de sementes modificadas, com o uso de fertilizantes, para a agroecologia. Isso é, tratar o solo, tratar toda a biodiversidade do solo, recuperando a sua biodiversidade. Então, esses são os dois nossos grandes desafios, soberania alimentar e agroecologia. E quem tem a tradição da agroecologia são as populações tradicionais, os quilombolas, por exemplo, os calungas. Se você for comprar alimentos dos calungas, você vai comprar alimentos sem veneno, alimento saudável. Os indígenas também, os assentados da reforma agrária também. E é por isso que a gente tem esses dois desafios. Eu fico feliz de trabalhar num governo que, primeiro, tem como parceiros os servidores públicos. Nós não somos daqueles que acham que o Estado tem que ser mínimo e que você tem que arrochar salário de servidor público. Por isso que esse governo restabeleceu uma mesa e recuperou, no que pôde, as carreiras públicas e os salários dos servidores e das servidoras públicas e fez novos concursos. Nós estamos recebendo em todas as instituições novos servidores. Segundo, eu sou feliz de estar num governo que é parceiro dos movimentos sociais. Nós estimulamos as pressões dos movimentos sociais. Eu sempre lembro de um bispo em São Paulo que disse que política é como feijão, só cozinha na panela de pressão. E é por isso que a gente tem que ter a pressão dos movimentos sociais. Está aqui o representante da CONTAG, diretor da CONTAG, Marquinhos. É isso. Continuem pressionando, que é o papel de vocês diante de um Estado que muitas vezes opera para o grande. Veja o Banco Master. Numa jogada, eles levaram 12 bilhões dos cofres públicos, 40 bilhões do fundo de garantidor, tá certo?
enquanto a gente, para melhorar os nossos orçamentos, é um sofrimento. Então, façam a pressão, continuem a pressionar, e nós nunca vamos levar para o plano pessoal, tá certo? E terceiro, eu tenho orgulho de trabalhar com uma pessoa que tem a sabedoria, a liderança e o amor pelo povo brasileiro, que é o presidente Lula. Ele tem um amor profundo pelo povo brasileiro e uma preocupação profunda de que esse povo tenha dignidade, possa andar de cabeça erguida. Os Estados Unidos aumentou as nossas tarifas, falou alto conosco. O Lula só ficou olhando assim, esperando, né? Esperando o tempo. Eles botaram 50% de tarifa na castanha do Brasil. A castanha do Brasil tem selênio, e o selênio ajuda na sinapse, no raciocínio. Eles aumentaram o imposto, ficaram sem castanha, o raciocínio baixou por ali. Mas só o tempo que deu a inflação de alimentos lá, e eles tiveram que baixar e comprar o melhor produto do mundo com preço mais barato, que é o produto dos agricultores brasileiros e brasileiras. E é por isso que, na hora que ele... E muita gente falava, não, Lula, você tem que ir lá, você tem que ligar para o Trump, você tem que fazer isso, isso. Ele fez uma negociação que mostrou altivez, mostrou cabeça erguida. E é isso que o presidente Lula quer com o povo brasileiro, que o povo brasileiro tenha direitos garantidos, tenha a sua vida, prosperidade na sua vida e possa andar de cabeça erguida. Por isso, eu mando um abraço dele para cada uma e cada um de vocês, desejando um 2026 que o mal não volte, que a gente continue no bom caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. E passamos agora ao momento mais aguardado, a entrega simbólica das máquinas e equipamentos agrícolas, que materializa mais uma vez o compromisso da Conab com os pequenos produtores rurais da agricultura familiar. Hoje celebramos a entrega de colheitadeiras de arroz provenientes de recursos do programa Arroz da Gente. Além disso, serão entregues kits compostos por motocultivadores, colheitadeiras de milho, carretas agrícolas, enxadas rotativas, roçadeiras, plantadeiras e adubadoras. Os kits serão destinados a cooperativas e associações de produtores rurais da agricultura familiar de todas as unidades da federação. E, para isso, convidamos autoridades a se posicionarem aqui no Centro Palco, como já estão, e para receber as colheitadeiras, representando a família do programa Arroz da Gente, convidamos à frente do palco Gilvan Santos, Estado do Maranhão. Mariélica dos Santos e Aielma de Vasconcelos, Estado de Sergipe. Astolfo da Silva, Estado de Minas Gerais. Carlos Calunga e Bernadette, representando o Estado de Goiás, o povo Calunga do Estado de Goiás e Tocantins. João Pedro da Silva, Estado da Bahia. Lindenilson, Estado do Pará. E, neste momento, para receber os kits, convidamos representante da Cooperativa da Agricultura Familiar Camponesa do Povo da Borborema, Nelson dos Santos. Representante da Cooperativa de Produtores Rurais de Ipanema e região de Iperó, São Paulo, Ivan Correia. Por favor, as autoridades entreguem as chaves. Representante da Cooperativa de Produtores Rurais de Ipanema e região de Iperó,
Ivan Correia, representante da Associação das Mulheres Agroecológicas do Riachuelo, de Ji-Paraná, Rondônia, Cleonice Vilarim. A representante da Associação da Comunidade Tradicional dos Pescadores Artesanais da Resina de Brejo Grande, Sergipe, Mariélica dos Santos. Convido também a representante da Cooperativa Mista das Áreas de Reforma Agrária do Vale de Itapecuru, Maranhão, Gilvan dos Santos. O representante da Cooperativa Associação de Produtores Rurais da Agricultura Familiar de Brasília, Lindomar Ramos. A representante da Cooperativa Associação de Produtores Rurais da Agricultura Familiar de Braslândia, Robsneide da Silva. E representando o Estado do Rio Grande do Sul, Clarice Teles. Agora vamos tirar uma foto oficial com todos aqui em cima mesmo. Vou até sair para dar mais espaço. Atenção aqui, ó, ao centro. Atenção ao centro, a foto oficial deste momento. Agora mais ao centro lá em cima. Vamos subir as chaves, isso. Agora sim, uma salva de palmas. Estamos chegando ao final do nosso evento. Convidamos todos a se dirigir no estacionamento da Conab, onde estão várias das máquinas a serem distribuídas para o registro fotográfico oficial deste momento. Em nome da Conab, obrigado pela presença. Tenham todas e todos uma excelente tarde.